já esteve diante de uma decisão e não soube o que fazer? Olá, eu sou Liz aqui do canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, porque aqui tem muita coisa boa. Hoje eu quero conversar com você um assunto muito delicado, muito importante, porque é nesse momento que a gente sempre fica na dúvida. É nesse momento que a angústia bate. Sobre o que eu quero falar? Como tomar uma decisão com sabedoria. Você já esteve diante de uma decisão e não soube o que fazer? Você já esteve diante de uma decisão e a angústia tomou seu coração, a ansiedade tomou seu corpo, tomou suas emoções e você ficou paralisado, se sentiu impotente? Isso acontece muito, porque às vezes parece que não tem saída naquilo que a gente quer. Parece que você está cercado de não opções. Parece que não há opções para você e você não sabe o que fazer. E eu quero que você medite nessa palavra que eu vou trazer aqui para você nessa noite para mudar a sua mentalidade com a Bíblia. A Bíblia, ela tem a resposta que a gente precisa. A gente só precisa ouvir o que a Bíblia tem a dizer. Eu quero que você abra lá no livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1. Se você estiver aí no seu celular, ou pode ler aqui junto comigo. Vamos lá? Salmos, capítulo 40, versículo 1. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Esse versículo é maravilhoso porque ele já diz que quando a gente coloca a nossa esperança no Senhor, a consequência é ele se inclinar, ouvir o nosso grito de socorro. Ele ouve o seu grito de socorro. Quando você espera no Senhor, quando você entende que só Ele pode responder ao seu chamado, à sua necessidade, você começa a entender que você precisa colocar a sua esperança nele. Porque Ele vai te ouvir, Ele vai ouvir o seu grito de socorro. E aí a gente precisa pensar, então, ok, eu sei que Deus me ouve, mas quais são os sinais para eu tomar uma decisão? Porque eu sei que Deus está comigo. Mas eu posso fazer alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa por mim mesma, assim? Existe alguma coisa a fazer na hora de tomar uma decisão? E sim, existe. Quando você precisar tomar uma decisão, a dúvida vai vir, o medo vai vir. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Não se precipite na sua decisão. Espere. Mas também não demore muito pensando que o tempo vai solucionar o seu dilema, porque não vai. O tempo vai passar e você vai continuar paralisado. Então sim, você vai esperar por um momento, mas você também precisa não ficar esperando a eternidade, porque senão o tempo vai passar e você vai ficar com mais angústia. Você vai esperar até poder esperar, mas não vai ficar lerdeando. Você não vai se precipitar, mas também não vai ficar esperando até amanhã. O que você vai fazer? Você vai decidir. Você vai criar coragem, pedir para Deus gerar coragem no seu coração e vai decidir. Né? Comece a orar e aguardar a concordância de Deus, mas há sinais que Deus coloca no seu coração para você entender se é o caminho certo ou errado. Né? Mas quando você for orar também, não fique esperando Deus falar em grande voz, porque às vezes isso não vai acontecer. Ok? Quando você for orar, continue orando. Até que a paz de Deus envolva o seu coração com a direção a ser seguida. Não apenas ore, mas também leia a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia. A Bíblia é importante. Principalmente o livro de Provérbios. Ela contém muita sabedoria, contém muitas orientações, que vão para além do tempo, que cabem perfeitamente para o momento que você está vivendo. Tá bom? E com certeza um daqueles versículos vão inspirar você, vão te encher de sabedoria. A gente sabe que Provérbios, né, é um livro cheio de sabedoria. É um livro escrito por Salomão, um homem que foi reconhecido pela sua tamanha sabedoria. E quando você for tomar uma decisão, avalie todos os aspectos da questão que está ali na sua frente. Entendendo que a razão está ali para te ajudar. Analise de forma analítica a situação em si. Use a sua emoção, a sua intuição, mas também use a sua razão para avaliar a questão em si.
né? Porque a razão, a lógica, é uma das habilidades, é um recurso que Deus colocou nas nossas mãos para agir, ok? E veja, não transfira a responsabilidade para outra pessoa. A responsabilidade é sua de decidir. Não adianta pedir ajuda para amigo. Pode pedir até, assim, algum conselho, mas não colocar na mão de um amigo, de uma mãe, pai, sei lá quem. Não colocar na mão de alguém. A decisão é sua. Você precisa decidir por você, porque isso vai te trazer alívio, né? E outra, quando você coloca na mão de alguém, você acaba culpando outra pessoa que não tem nada, só teve boa intenção, né? Caiu de paraquedas. Então não faça isso, ok? E se quando for se aconselhar, não se aconselhe com qualquer amigo não, porque não é bem aí. Nem todo mundo está pronto para entender o que você está passando. Converse, se aconselhe com pessoas sábias ou até mesmo com profissionais. Existem aí psicólogos, mentores. Busque os profissionais que você confie para falar da sua aflição, tá bom? E na hora de chegar a hora de decidir, chegando a hora de decidir, assuma o risco, não fuja, porque o sentimento de fugir vai ser pior. Você vai parecer que fracassou. E, cara, treinar o seu cérebro, fracasso é ruim. Porque você está ensinando ao seu cérebro que você fracassa. Entendeu? Assuma o risco. E mesmo que o seu plano, a sua decisão não seja correta, pelo menos você decidiu, você foi corajoso. Você está ensinando ao seu cérebro que você pode tomar uma decisão para além do que você imaginava. Você está mostrando para você mesmo que você é capaz de decidir. Ok? Mas enfim, como então decidir? Porque até agora eu dei assim, sinais. Eu quero que você faça um exercício na hora de você decidir. Você vai fazer um exercício de imaginação. Se imagine tomando a decisão, a direção que você decidiu. Se imagine fazendo aquilo. Se imagine, né, já ali na situação, o que você está vivendo, como seria, como você se sente. Imagine mesmo você ali naquela situação da decisão. Como você está se sentindo? Você está se sentindo em paz ou angustiado? Paz ou angústia moram no seu coração nesse momento? Se você tiver paz, volte ao mundo real e decida, porque você encontrou o caminho da sua decisão. Se você sentir angústia, espere. Não siga por esse caminho. Espere um pouco mais. Ouça mais a voz de Deus. Leia mais a palavra do Senhor. E avalie mais a situação, porque com certeza Deus vai te responder, Deus vai te dar estratégia. Quanto mais você medita num assunto, o seu foco fica para aquele assunto, a sua atenção fica para aquele assunto, o seu cérebro ele maximiza o assunto para você. E Deus vai te dando estratégias e parece que o caminho se abre, as portas se abrem, você vê aquilo que você ainda não via. Mas se você está também com muito conflito no teu coração, muito aflito no seu coração, está com muitas dúvidas, tá fazendo mal para você, também eu vou te dar uma outra direção aqui. Eu vou te falar para sair da situação. Sai dessa situação um pouco. Vai fazer outra coisa. Vai pensar em outra coisa para deixar também o seu cérebro respirar. Tira um pouco do seu foco, porque isso está te fazendo mal. E aí você sai dessa situação e em outro momento você volta a pensar sobre isso. O importante é que você também estar no bem-estar, gerar paz para você, se manter em paz. Porque a aflição pode até vir, mas é importante você saber lidar com a angústia, lidar com a aflição, para não ficar mergulhado nela, para não ficar, sabe, afundado nela. Não. A aflição não vai te paralisar, a aflição não vai tirar a sua paz. Ok? Eu quero ler mais uma vez o versículo chave de hoje, para guardar no nosso coração. Salmos, capítulo 40, versículo 1. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Era isso que eu queria falar aqui com você. Te vejo em breve. Tchau!